Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, 17º domingo do tempo comum. A liturgia nos apresenta esta meditação sobre o reino de Deus e as disposições que nós devemos ter para que nós possamos herdar o reino dos céus. Na primeira leitura, Salomão vai nos falar, vai nos narrar no livro de Reis, capítulo 3, esta visão que ele teve em sonho, quando Deus lhe apareceu e lhe disse algo que é formidável. Deus disse: pede-me o que quiseres e eu te darei. E Salomão, ele pediu a Deus, ele fez a sua oração pedindo a Deus um coração sábio, capaz de compreender e de governar o seu povo, de discernir entre o bem e o mal. E a palavra de Deus diz que esta oração de Salomão agradou ao Senhor, ao tal ponto que Deus disse a ele: te darei um coração sábio, como jamais houve, jamais haverá depois de ti. E esta deveria ser também a oração de muitos pais de família, de muitos sacerdotes e de todas aquelas pessoas que têm debaixo da sua autoridade pessoas, grupos, um rebanho inteiro, o qual deve conduzir ao bem e à felicidade eterna. Quanto nós precisamos clamar a Deus, fazer esta oração de Salomão, pedir a sabedoria que é um dom do Espírito Santo, a fim de que nós sejamos capazes de discernir entre o que é certo e o que é errado, discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, e saber como aconselhar, como conduzir as pessoas que estão debaixo de nossa autoridade. Um pai de família, uma mãe de família precisa saber orientar os seus filhos. Um sacerdote precisa saber conduzir o seu rebanho, a fim de levá-los sempre à percepção da verdade e à vida em comunhão com Deus, a fim de que possam fazer opção por aquilo que é santo, aquilo que é agradável ao Senhor, e assim se mantenham na graça e se salvem, porque foi esta a razão pela qual Cristo veio ao mundo, para nos salvar. Deus nos criou para a felicidade. Cristo nos confirma nesta felicidade se nós aderirmos à fé, aderirmos a Ele pela fé. Nós seremos capazes de dizer aquilo que diz o salmista, se nós tivermos um coração sábio e tivermos na lei de Deus a nossa alegria, a nossa herança. Seremos capazes de dizer isto: esta é a parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor. A vossa lei, a lei de vossa boca para mim vale mais, muito mais do que milhões em ouro e prata. Quantas pessoas seriam capazes de dizer isto sendo verdadeiras? Quantos cristãos hoje seriam capazes de dizer isto? Que a lei de Deus vale para eles muito mais do que milhões em ouro e prata? Quantos seriam sinceros ao dizer uma frase, ao fazer uma oração como esta? Muito poucos, porque infelizmente muitos têm vendido, têm desprezado a graça de Deus e a palavra de Deus por tão pouco. Muitos não têm levado em conta os grandes apelos que Deus nos faz na sua palavra, o chamamento que Ele nos faz à conversão, à vivência de acordo com a sua lei e os seus mandamentos. A maior parte das pessoas simplesmente ignoram, desconhecem e, nas vezes poucas que conhecem, não fazem questão de seguir o que Deus lhes pede. São poucos aqueles que, de fato, seguem, se esforçam para seguir a lei de Deus e viver em comunhão com Ele. Por isso, nós temos essa situação atual na sociedade, e também dentro de nossas famílias, e também dentro da igreja. Toda esta confusão e desorientação advém do desprezo a Deus e à lei de Deus, do desconhecimento da verdade, da falta de sabedoria daqueles que formam as famílias, daqueles que conduzem os rebanhos, sejam bispos ou sacerdotes. Por causa disto que o povo tem se perdido. A palavra de Oséias, no capítulo 4, versículo 6. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Nunca foi tão atual. Nunca foi tão atual esta palavra. Nunca ela teve tanta força e expressão como agora.
O meu povo se perde por falta de conhecimento, falta pastoreio, falta o cuidado desde o berço, porque os pais se paganizaram, mudaram a verdade de Deus pelas coisas mundanas. Não buscam guiar-se por aquilo que diz a palavra, mas pelas máximas do mundo. Guiam-se pelas ideias que todos os dias são lançadas, seja pela televisão, seja pelos formadores, entre aspas, de opinião, sejam por estes todos que substituem a Cristo em suas vidas, como gurus para a sua formação e orientação, dando conselhos que vão em contra a palavra de Deus, mas que estas pessoas, ou por fraqueza ou por desconhecimento, acabam por seguir, por não valorizarem aquilo que diz o reino, aquilo que diz o Senhor, falando do reino dos céus. Vai dizer o Evangelho, é curioso, as 3 parábolas que Jesus hoje narra, 2 delas mostram as disposições, mostram como deve ser a atitude daquele que encontra a palavra do Senhor. E a última parábola, a terceira, mostra na perspectiva do Criador como será o reino dos céus, como será o juízo no último dia. É interessante, o reino dos céus, vai dizer Jesus, é como um tesouro escondido no campo. Um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e, cheio de alegria, vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. Chama a atenção esta palavra, cheio de alegria. Vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. Quando uma pessoa encontra a alegria da graça de Deus, quando alguém compreende a razão pela qual Deus o criou, quando alguém compreende o que é a Santíssima Eucaristia, a graça, a paz que advém desta vida em comunhão com o seu Senhor, ela não pensa 2 vezes. Quando ela percebe que sem Deus nós não somos nada e que dele é que nos emana tudo de bom, que nos faz pessoas felizes, ela não vai pensar 2 vezes. Ela vai romper. O que significa vender aqui? Ela vai romper com todas as situações de pecado, vai romper com todas as situações que a afastam de Deus, que a separam da graça de Cristo. Se ela está vivendo amancebada, junto sem ser casada, ela vai se casar. E se o seu companheiro ou companheira não quer se casar, ela vai separar os quartos, as camas ou simplesmente separar da pessoa também. Mas ela não vai querer mais manter uma situação de adultério que a impede de confessar e de receber Jesus na Eucaristia. Se aquela pessoa, se ela está vivendo no mundo de drogas ou no mundo de prostituição ou de bebedeira, ela vai romper com aquele vício, porque ela sabe que esse tipo de atitude a faz perder a graça e a comunhão com Deus. Ela encontrou o tesouro, a alegria da vida na comunhão com Cristo. Ela não quer mais nada em sua vida que a separe de Deus. Sejam amizades, sejam pessoas, sejam situações, sejam prazeres que o mundo proporciona. Se aquele prazer a separa de Deus, ela não o quer desfrutar, porque ela sabe que é ilusório, é enganador e que, no fundo, a verdadeira alegria advém desta comunhão com o seu Senhor. Se aquela pessoa, se ela está vivendo na preguiça e por isso mesmo não vai à missa dominical, por isso mesmo não reza, por isso mesmo não tem disposição para servir o seu próximo, ela vai romper com aquela preguiça. Ela vai se esforçar de ser mais diligente, de fato de ser mais devota, de ir à missa todos os domingos, de buscar rezar o seu terço todos os dias e colocar-se a serviço dos irmãos, na comunidade, fazendo aquilo que está ao seu alcance, para proporcionar aos outros também ali o que é necessário para o seu bem e sua felicidade, espiritual e materialmente falando. Se aquela pessoa, ela está em uma ideologia, em um tipo de organização, partido ou comunidade que seja, que tem ideias contrárias àquilo que ensina a palavra de Deus, aquela pessoa vai romper com aquilo. Se ela estava inscrita num partido socialista, comunista, enfim, que defende valores contrários à nossa fé, ela vai se desfiliar, porque ela compreendeu que ela não pode servir a 2 senhores, que ela precisa romper com o que a impede ser uma cristã autêntica e verdadeira, e assim não estar em uma situação de contradição com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela vai fazer isso com alegria, vai dizer aqui. Vai fazer com alegria. Mesmo que ela haja coisas e situações que ela tenha dificuldade de romper. Ela tem dificuldade de romper com a pornografia da qual ela era escrava. Ela tem dificuldade de romper com as novelas que são condenadas por Deus porque escarnecem da nossa fé. Ela tem dificuldade de deixar as más amizades, as más companhias que a
ajudavam a entrar nos vícios da bebedeira, da homossexualidade, do pecado contra a castidade e assim por diante. Ela tem dificuldade de se afastar dos ambientes que antes, nos quais antes ela convivia. Mas por amor a Cristo, pelo desejo de viver em comunhão com Ele, pela alegria de recebê-lo na Eucaristia e pela perspectiva de planificar esta felicidade no céu, ela terá forças. E ainda que ela tenha dificuldade, ela sentirá muito mais alegria na vida em comunhão com Deus do que em todos aqueles prazeres ou companhias que antes lhe separavam de Cristo. Nós experimentaremos essa alegria. E como não ver aqui, fazer um paralelo entre aquele jovem rico que chegou-se a Jesus e perguntou-lhe: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? O que eu preciso fazer para ganhar a salvação? E Jesus disse a ele: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois me siga. E a Bíblia fala que ele foi embora cheio de tristeza, porque era apegado aos seus bens, apegado àquilo que possuía. Não amava a Deus sobre todas as coisas, amava os seus bens sobre todas as coisas. Nós devemos ter a consciência de que Deus tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. Nesta parábola, Jesus diz que aquele homem, ele foi com alegria, porque de fato foi convencido, compreendeu que Deus é o seu maior bem, que sem a Eucaristia não poderia viver. Você se estiver vivendo sem a Eucaristia, ainda não compreendeu nada. Se você ainda está vivendo sem a comunhão, sem a digna comunhão, você ainda não entendeu nada das coisas de Deus. Aquelas pessoas que não vivem na comunhão, na carne e no sangue de Cristo, como ele mesmo disse, não podem herdar a vida eterna. Como está escrito no Evangelho, capítulo 6, do Evangelho escrito por São João, 51 seguintes, Jesus é quem declara isto: quem não come minha carne, quem não bebe meu sangue, não terá a vida eterna. Este tesouro escondido no campo, é o tesouro escondido no sacrário, é o tesouro que está ali, escondido, mas à disposição de todos aqueles que o querem amar de verdade. É o que nós devemos buscar para a nossa vida. Nós não devemos viver sem o Senhor. Como diziam aqueles mártires de Cartago, citados pelo Papa João Paulo II na sua encíclica Ecclesia de Eucaristia Vivit, a Igreja vive da Eucaristia. Eles diziam, quando foram instados a abandonar a sua fé, para poder então queimar incenso aos deuses romanos, sob pena de morrerem, eles diziam: sine dominica não possamos, sem o domingo nós não podemos, sem a Eucaristia nós não podemos viver. Este é o tesouro que nós precisamos redescobrir e apresentar também aos nossos irmãos, para que seja este sustento, esta força em nossa caminhada. É o tesouro que está à disposição de todos aqueles que querem amar a Deus de verdade e perseverar na graça e na comunhão com Ele. Com alegria, nós renunciaremos àquilo que nos separa de nosso Senhor, a fim de nos mantermos na graça e na comunhão com Deus. O reino dos céus, vai dizer Jesus, é como um mercador de pérolas. A mesma dinâmica, o mesmo princípio. Um mercador de pérolas preciosas, que encontrando uma pérola mais preciosa, de grande valor, vendeu tudo o que possuía para ficar com aquela pérola. Podemos ver nisto aqui aquelas pessoas que estão buscando já a verdade, né? Aqueles que às vezes vão de religião em religião, de seita em seita, enfim, estão buscando. Mas quando encontram aquela que tem maior valor, quer dizer, aquela que é a autêntica, aquela que é mais preciosa do que todas as outras, a única religião deixada por Deus Nosso Senhor, a única igreja fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica, que possui a Santíssima Eucaristia, que possui todos os sacramentos e os meios de santificação, ela vai então deixar todas as outras falsas ideias, todos os erros, e vai buscar manter-se na fé e na graça, para sempre receber Jesus na Santíssima Eucaristia. E por fim vai dizer aqui: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, em que se apanha peixes de todo tipo. Aqui já é a descrição de uma parábola na visão do Criador, na visão de Nosso Senhor, que a rede será lançada, aqui é o juízo, todos serão chamados a juízo, e serão separados os peixes bons dos peixes que não prestam. Os bons serão recolhidos no cesto, no reino dos céus, e os outros serão lançados fora. Assim acontecerá, Jesus diz, assim acontecerá no fim dos tempos, que os anjos de Deus separarão os bons dos maus, os que perseveraram na graça daqueles que desprezaram a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, agora é o tempo favorável, agora são os dias de salvação. Deus nos dá este tempo agora, nesta caminhada, o tempo que nós temos de vida, que nós não sabemos quanto durará, para que nós possamos ter esta atitude
esta atitude de Salomão, suplicando a sabedoria, para que nós possamos ser capazes de discernir o certo do errado, possamos reconhecer a absoluta superioridade das coisas do alto e assim buscar aquilo que nos conduz a Deus, a fim de que o nosso coração, com sinceridade, proclame o que o Salmo diz: o Senhor, Ele é a minha herança, a palavra do Senhor é a minha verdadeira riqueza, e não vou trocá-la nem por todo o ouro do mundo, não vou trocá-la nem por milhões em ouro e prata, porque isto é o que me traz a verdadeira felicidade. É isto que vai dizer também São Paulo. São Paulo vai dizer algo que como que descreve o espírito daquele que ama a Deus e que já descobriu esse tesouro. São Paulo diz: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, pois Deus os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A pessoa que é espiritual, a pessoa que tem em Cristo o seu maior tesouro, ela sabe enxergar os acontecimentos da vida, ainda que sejam sofrimentos, doenças, ainda que sejam provações difíceis, como meios para o seu crescimento e para a sua santificação. Não fica na lamuriação, na lamentação, mas busca fazer de tudo motivo para o seu crescimento. Sabe reconhecer o dedo de Deus, não que Deus queira algo mal para os seus filhos, mas se permite determinadas situações, serve para a nossa santificação, e deste mal que acontece, Ele retirará, nos fará retirar um bem ainda maior, se nós soubermos colocar nele a nossa confiança e a nossa esperança. Meus amados irmãos, bem-aventurados, felizes são aqueles que, deixando tudo o que os separam de Deus, tomam a decisão de viverem na graça do Senhor, buscando, portanto, a confissão, o retorno a esta comunhão com Jesus e perseverando na Eucaristia. Peçamos à Santíssima Virgem esta grande graça a todos nós e a todos os nossos irmãos. A graça de buscarmos sempre viver nesta comunhão com Deus, afastando de nós, da nossa vida, de nossa família, aquilo que nos atrapalha a viver na plenitude deste amor do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.